se o futuro da monarquia britânica estivesse nas mãos de uma jovem garota? Nostradamus, o enigmático profeta do século XVI, conhecido por suas previsões enigmáticas e muitas vezes assustadoramente precisas, fez uma previsão surpreendente sobre uma jovem figura ligada a grandes mudanças. Poderia essa profecia estar enterrada nas páginas de seu lendário livro, Lay Prophecy? Poderia estar apontando para ninguém, menos que a princesa Charlotte, a carismática filha do príncipe William e Kate Middleton. Com seu charme e sua crescente presença pública, Charlotte já se apresenta como um farol de esperança para o futuro da família real. Mas como seu destino, conforme predito há séculos, pode moldar a monarquia e muito mais? Vamos desvendar essa história intrigante. Princesa Charlotte, a criança do destino. Desde o momento em que a princesa Charlotte veio ao mundo, em 2 de maio de 2015, ficou claro que ela não era um bebê real comum. Segundo a filha do príncipe William e de Kate Middleton, o nascimento de Charlotte foi comemorado em todo o mundo. No entanto, por trás da empolgação do público e do frenesi da mídia, sua posição única dentro da família real silenciosamente plantou as sementes de uma narrativa muito maior, que poderia conectá-la a uma antiga profecia do século XVI. Nostradamus, o lendário vidente francês, escreveu sobre uma jovem criança das ilhas, que se tornaria proeminente em um período de turbulência e traria equilíbrio ao seu reino. Durante séculos, estudiosos e entusiastas debateram o significado de suas quadraturas enigmáticas, buscando sinais que alinhassem seus versos com momentos significativos da história. E embora suas previsões tenham sido frequentemente associadas a figuras como a rainha Elizabeth, Peregrina ou mesmo a princesa Diana, uma nova interpretação começou a tomar forma. Uma interpretação que coloca a princesa Charlotte no centro de uma era transformadora para a monarquia britânica. Mas por que Charlotte? O que há nessa jovem brilhante e carismática que a torna uma candidata tão atraente para a profecia de Nostradamus? Alguns acreditam que sua posição única dentro da hierarquia real tem a resposta. Como a segunda filha mais velha, ela tem os privilégios da realeza, sem as pressões imediatas de ser a próxima na linha de sucessão ao trono. Uma dinâmica que lhe dá liberdade para explorar um tipo diferente de influência. À medida que desvendamos esse mistério, torna-se impossível ignorar os sinais de que a jornada de Charlotte pode ser diferente de qualquer outra na história da realeza. Poderia ela ser aquela que a maioria dos sadomas imaginou séculos atrás? Ela poderia ser aquela que Nostradamus previu há séculos, destinada a remodelar a monarquia de maneiras que ainda não podemos compreender totalmente? Vamos nos aprofundar nos fios dessa história fascinante, começando pela misteriosa conexão entre Nostradamus e a monarquia britânica. Nostradamus e a monarquia, uma conexão misteriosa. Nostradamus, nascido Michel de Nostradamus em 1503, fascinou o mundo durante séculos com suas enigmáticas quadrinas. Suas previsões, reunidas em seu famoso livro, Lay Prophecy, são envoltas em ambiguidade poética, deixando espaço tanto para o ceticismo quanto para a admiração. O que torna seu trabalho tão duradouro é sua estranha tendência a se alinhar com eventos históricos. Entre as muitas figuras e momentos ligados a seus versos, a monarquia britânica se destaca como um tema recorrente, dando às suas palavras uma autoridade quase profética quando se trata de assuntos reais. Veja, por exemplo, sua assustadora precisão ao prever o tempo de vida da rainha Elizabeth II. Um quatraim, quando interpretado por estudiosos, parecia aludir ao seu reinado recorde e à sua eventual morte em 2022, provocando um aumento de interesse em suas outras profecias relacionadas à realeza. Nostradamus também falou de um rei das ilhas, sendo forçado a abdicar, uma previsão que muitos agora associam ao rei Carlos III, que subiu ao trono após a morte da rainha Elizabeth. Rumores sobre sua saúde e especulações sobre sua capacidade de manter a relevância das monarquias apenas intensificaram essas interpretações. No entanto, a visão de Nostradamus para a monarquia não se limita à geração atual. Seus escritos sugerem um período de agitação seguido de renovação, trazido por uma figura descrita como uma criança das ilhas. Essa criança, não contaminada pelo peso da coroa, está destinada a trazer equilíbrio e unidade a um reino fragmentado. Durante séculos, historiadores e místicos debateram sobre quem seria essa criança. Seria a rainha Elizabeth I, que redefiniu a monarquia em sua época? Seria a princesa Diana, a princesa do povo, cujo legado continua a inspirar?
Ou essa profecia poderia estar olhando mais adiante, para a princesa Charlotte, nascida em uma família real que se moderniza rapidamente? Essa estranha conexão entre Nostradamus e a monarquia britânica torna-se mais convincente a cada geração que passa. Suas previsões têm servido tanto como avisos, quanto como vislumbres de esperança, desafiando-nos a ver o futuro da monarquia sob uma nova luz. E com a princesa Charlotte assumindo seu papel de realeza, os paralelos entre seu destino em potencial e a visão de Nostradamus são intrigantes demais para serem ignorados. Princesa Charlotte, o futuro da coroa. A vida da princesa Charlotte é um delicado ato de equilíbrio entre tradição e modernidade. Nascida em uma das famílias mais examinadas do mundo, ela carrega o legado dos Windsors e, ao mesmo tempo, incorpora o papel em evolução da realeza no século XXI. No entanto, sua posição dentro da monarquia é exclusivamente dela. Uma posição que pode lhe oferecer a liberdade de se tornar uma agente de mudança de uma forma que seus antecessores nunca conseguiram. Ao contrário de seu irmão mais velho, o príncipe George, que está diretamente na linha de sucessão ao trono, Charlotte ocupa um papel fascinante como segunda filha. Seu nascimento, em 2 de maio de 2015, marcou um momento histórico. Ela se tornou a primeira mulher da realeza a manter sua posição na linha de sucessão, apesar do nascimento de um irmão mais novo, graças à Lei de Sucessão à Coroa de 2013. Essa lei encerrou a tradição da primogenitura de preferência masculina, que anteriormente dava aos ares masculinos prioridade sobre suas irmãs mais velhas. Agora, para os membros da realeza nascidos após 28 de outubro de 2011, somente a ordem de nascimento determina seu lugar na linha, independentemente do gênero. Essa mudança moderna garante a igualdade de gênero na sucessão da realeza e assegura o lugar de Charlotte na história. Mas sua influência pode ir muito além de sua posição na hierarquia. Desde muito cedo, Charlotte conquistou a imaginação do público. Conhecida por seu comportamento confiante, ela encantou a mídia e os observadores da realeza com sua postura natural e espírito brincalhão. Seja mostrando a língua de forma atrevida em um evento público ou roubando a cena no jubileu de platina de sua bisavó, Charlotte tem um carisma que a diferencia. Essa facilidade de relacionamento, combinada com seu status real, a posiciona como uma ponte entre a monarquia e um público cada vez mais cético em relação à sua relevância. A educação de Charlotte reflete o cuidadoso equilíbrio que seus pais, o príncipe e a princesa de Gales, se esforçam para alcançar. Ela é criada com a consciência de suas responsabilidades como realeza, mas também desfruta de um nível de normalidade inimaginável para as gerações anteriores. Desde frequentar uma escola local até participar de esportes e passeios em família, Charlotte está sendo preparada para um futuro em que as linhas entre dever e individualidade se confundem. Será que essa educação enraizada tanto na tradição quanto nos valores modernos pode ser a base para o papel que Nostradamus previu? Ao voltarmos nosso foco para a profecia em si, vale a pena considerar como a posição única de Charles dentro da família real pode se alinhar com a criança das ilhas, descrita em profecias leigas. A jovem criança das ilhas, a profecia de Nostradamus decodificada. Uma das quadras mais convincentes de Nostradamus fala de uma jovem criança das ilhas, que surge durante um período de turbulência para restaurar o equilíbrio e dar início a uma era de ouro. Embora o texto exato, como grande parte de seu trabalho, esteja aberto a interpretações, os temas de renovação e esperança ressoam profundamente quando considerados juntamente com o estado atual das monarquias britânicas. O verso diz: "Uma jovem criança das ilhas, não marcada pelo peso da coroa, se erguerá em meio à tempestade, trazendo equilíbrio ao reino." A frase "não marcado pelo peso da coroa" gerou uma intriga especial. Ela sugere uma figura que, embora ligada ao poder real, não está vinculada às suas responsabilidades imediatas. Uma descrição que se alinha perfeitamente com a princesa Charlotte. Ao contrário de seu irmão George, que estava sendo preparado para a realeza, Charlotte tem a liberdade de trilhar seu próprio caminho. Essa flexibilidade pode permitir que ela enfrente os desafios da monarquia de forma inovadora, livre dos protocolos rígidos que prendem seu irmão. Mas o que torna o ano de 2025 significativo nesse contexto? Em 2025, ela terá 10 anos de idade, o que será um momento crucial em seu desenvolvimento como pessoa e como realeza.
Nessa idade, Charlotte provavelmente começará a assumir responsabilidades mais públicas, entrando lentamente nos holofotes que definirão sua vida adulta. Será que este será o ano em que os primeiros sinais de seu papel destinado começarão a surgir? A tempestade a que Nostradamus se refere pode simbolizar os muitos desafios que a monarquia enfrenta atualmente. O ceticismo do público, as tensões internas e a pressão para permanecer relevante em um mundo em rápida mudança. Nesse clima, o papel de Charlotte, como uma força estabilizadora, torna-se ainda mais intrigante. Ela representa uma nova geração de membros da realeza, que mistura a tradição com uma nova perspectiva, e sua jornada pode oferecer pistas sobre como a monarquia pode navegar nesses tempos incertos. Um período de turbulência, os desafios da monarquia. A monarquia britânica passou por inúmeras tempestades ao longo dos séculos, mas os desafios que ela enfrenta hoje parecem ser exclusivamente existenciais. A profecia de Nostradamus fala de um período de agitação antes da ascensão do Filho das Ilhas, e é difícil não traçar paralelos com o estado atual da família real. O rei Carlos III, que subiu ao trono em 2022, enfrentou críticas e indiferença pública, levantando questões sobre sua capacidade de unir uma Grã-Bretanha moderna. Rumores sobre sua saúde, incluindo um diagnóstico de câncer de próstata, aumentaram a incerteza em torno de seu reinado. Enquanto isso, o afastamento público do príncipe Harry, da família, apenas aprofundou as divisões dentro da dinastia Windsor, expondo as diferenças que antes ficavam escondidas atrás das paredes do palácio. Além das lutas internas, a monarquia enfrenta pressões externas que ameaçam sua própria existência. A opinião pública, principalmente entre as gerações mais jovens, questiona cada vez mais a relevância de uma instituição hereditária em uma sociedade democrática. Os apelos ao republicanismo estão ganhando força, não apenas no Reino Unido, mas em toda a Commonwealth, onde países como a Austrália e a Jamaica estão reavaliando seus laços com a coroa, com a Jamaica tomando medidas para se tornar uma república, introduzindo um projeto de lei para remover o rei Charles como chefe de Estado. Diante desse cenário, a ideia de uma jovem realeza que se ergue para trazer estabilidade e unidade parece especialmente pungente. O potencial de Charlotte para servir como uma figura unificadora, capaz de preencher a lacuna entre tradição e modernidade, alinha-se com a visão de Nostradamus de equilíbrio em meio ao caos. Ao olharmos para o futuro, surge a pergunta: a jornada de Charlotte cumprirá a profecia e restaurará a fé na monarquia? Com a tempestade em torno da família real, o palco está montado para que a criança dos corredores deixe sua marca. Mas como será essa nova era de ouro? E como Charlotte's role poderá moldar o futuro da monarquia? Uma era de ouro que os Charlots previram. Quando Nostradamus previu uma era de ouro trazida pela ascensão de uma jovem realeza, as imagens eram impressionantes. Ela simbolizava não apenas um retorno à estabilidade, mas o rejuvenescimento de todo um reino, um período de unidade, prosperidade e renovação. Mas no mundo atual que está mudando rapidamente, como seria essa era de ouro e como a princesa Charlotte poderia ser sua precursora? Para entender essa visão, precisamos considerar o que a monarquia representa hoje e o que ela poderia se tornar. Em seu estado atual, a instituição é um paradoxo. Por um lado, é um símbolo querido de continuidade e tradição. Por outro, é vista por muitos como ultrapassada e fora de sintonia. Pesquisas de opinião pública mostram uma crescente desconexão entre as gerações mais jovens e a monarquia, com demandas cada vez maiores por responsabilidade, transparência e relevância. Para a família Windsor, uma era de ouro poderia significar a superação bem-sucedida dessas divisões, transformando-se em uma monarquia que ressoa com os valores de uma sociedade moderna. Entra em cena a princesa Charlotte, como parte da primeira geração de membros da realeza criados em um mundo profundamente influenciado pela mídia social, pelo ativismo global e pelas mudanças nas normas sociais. Ela incorpora o potencial para essa transformação. A educação de Charlotte já a diferencia. Ela está exposta aos deveres tradicionais da realeza e, ao mesmo tempo, tem a oportunidade de viver uma infância fundamentada e compreensível. Essa dualidade poderia permitir que ela se tornasse um símbolo de autenticidade e acessibilidade. Características que ressoam profundamente com um público cansado de formalidades rígidas. Imagine Charlotte entrando na vida adulta como uma figura real que defende causas importantes,
como saúde mental, mudança climática, educação e igualdade social. Uma era de ouro liderada por ela poderia refletir uma monarquia que prioriza a conexão genuína em vez da cerimônia, o impacto em vez da imagem. O papel de Charlotte nessa era também poderia envolver a reformulação do relacionamento da monarquia com a Commonwealth, ou até mesmo a redefinição do que significa servir como uma figura constitucional. A profecia de Nostradamus deixa essas questões em aberto, convidando-nos a imaginar o alcance de sua influência. Mas antes que uma era de ouro possa surgir, é preciso primeiro haver uma mudança na forma como as mulheres da realeza são vistas dentro da instituição. Ode e Erich e Dawn. Primeiro, é preciso haver uma mudança na forma como as mulheres da realeza são percebidas dentro da instituição. Vamos nos aprofundar em como a posição de Charlotte poderia redefinir o papel das mulheres na monarquia. A ascensão da realeza feminina, uma nova era de liderança. Durante séculos, os membros femininos da família real britânica foram frequentemente relegados a papéis de apoio. Os membros masculinos da família real britânica foram frequentemente relegados a papéis de apoio, com sua influência limitada a deveres cerimoniais e a diplomacia nos bastidores. No entanto, a história oferece vislumbres de mulheres da realeza que desafiaram essas restrições, moldando suas vidas de maneira profunda. Charlotte pode muito bem estar pronta para se juntar a essas fileiras, não como uma princesa tradicional, mas como uma pioneira de uma nova era de liderança real. Considere a rainha Elizabeth I, que transformou a monarquia em uma potência global durante seu reinado, ou a rainha Victoria, que presidiu o Império Britânico em seu auge. Até mesmo a rainha Elizabeth II, apesar de operar dentro dos limites de uma monarquia constitucional, deixou uma marca indelével no mundo por meio de sua dedicação inabalável ao dever. Cada uma dessas figuras representa uma era em que a liderança feminina não apenas prosperou, mas redefiniu a própria monarquia. Essas três mulheres ascenderam ao trono porque não havia homens na fila, marcando seus reinados como momentos cruciais na história da liderança feminina dentro da monarquia britânica. O caminho de Charlotte, entretanto, é exclusivamente moderno. Diferentemente de suas contrapartes históricas, ela atinge a maioridade em uma época em que a igualdade de gênero é uma prioridade global. Sua posição como a primeira mulher da realeza a se beneficiar da reforma da lei de sucessão marca um afastamento significativo da tradição. Ela sinaliza que a monarquia está pronta para abraçar um futuro em que as mulheres não são apenas figuras simbólicas, mas atores-chave na formação de sua direção. A monarquia moderna já viu mulheres como Kate Middleton e Meghan Markle ultrapassarem os limites ao defenderem questões como saúde mental e direitos das mulheres. Charlotte, criada por uma mãe profundamente comprometida com essas causas, poderia levar esse legado ainda mais longe. Ao combinar sua plataforma real com os valores de sua geração, ela tem o potencial de redefinir o que significa ser uma mulher da realeza no século XXI. Mas como a influência de Charlotte se manifestará ao lado de seu irmão, o príncipe George, a dinâmica entre esses dois irmãos pode ser a chave para o futuro das pessoas que foram as mais famosas e as mais famosas das pessoas que foram as mais famosas e as mais famosas das pessoas que foram as mais famosas e as mais famosas das pessoas que foram as mais famosas e as mais famosas das pessoas que foram as mais famosas e as mais famosas das pessoas que foram as mais famosas e as mais famosas das plantas. Charlotte e George podem parecer destinados a caminhos muito diferentes. Como futuro rei, George carrega o peso de expectativas seculares. Charlotte, por outro lado, tem a liberdade de explorar um papel menos convencional, livre das pressões imediatas da sucessão. No entanto, suas experiências compartilhadas e forças complementares podem formar a base de uma parceria poderosa que remodelará a monarquia de forma profunda. Historicamente, os irmãos reais têm desempenhado papéis fundamentais na formação do legado de suas famílias. Pense na rainha Elizabeth I e em seu irmão mais novo, Edward VI, cujos reinados definiram coletivamente a dinastia Tudor. Mais recentemente, o relacionamento entre a rainha Elizabeth II e a princesa Margaret oferece um conto de advertência sobre os desafios da dinâmica entre irmãos dentro da monarquia. Enquanto Margaret frequentemente lutava contra as limitações impostas a ela como sobressalente,
A posição de Charlotte oferece um tipo diferente de potencial. O que diferencia as Charlottes da Geórgia é a abordagem única que seus pais adotaram em sua educação. William e Kate enfatizaram o trabalho em equipe e os valores compartilhados, criando seus filhos com uma compreensão de seus papéis, mas também com um forte senso de individualidade. Essa base pode permitir que George e Charlotte trabalhem juntos em vez de competir, criando uma dinâmica que fortaleça a monarquia. O papel de Charlotte nessa parceria poderia ser o de apoio e equilíbrio, enquanto George assume as responsabilidades cerimoniais e constitucionais da realeza. A influência de Charlotte pode se manifestar em áreas que exigem um toque mais moderno, iniciativas de caridade, diplomacia global ou até mesmo reforma institucional. Juntos, eles poderiam incorporar a capacidade das monarquias de evoluir, preservando suas principais tradições. Mas o impacto de Charlotte não se limita ao seu relacionamento com George. Seu potencial para moldar a monarquia vai muito além da coroa, posicionando-a como uma figura global que pode enfrentar os desafios de um mundo interconectado. Charlotte no cenário global, além da coroa. Embora o papel principal da monarquia britânica esteja enraizado no Reino Unido, sua influência se estende muito além de suas margens. Desde seus laços históricos com a Commonwealth até seu papel na diplomacia global, a monarquia frequentemente serve como um símbolo de continuidade e conexão em um mundo em constante mudança. Nesse contexto, o futuro de Charlotte poderia vê-la entrando no cenário global como uma embaixadora real que redefine a presença internacional das monarquias. Imagine um futuro em que Charlotte defenda iniciativas que repercutam em escala global. A mudança climática, uma das questões mais prementes de nosso tempo, é uma área em que a família real já fez contribuições significativas, com o rei Charles e o príncipe William liderando o esforço. Charlotte, crescendo com esse legado, poderia levar esses esforços ainda mais longe, aproveitando sua plataforma para defender a sustentabilidade e a justiça ambiental. A educação é outra área em que Charlotte poderia brilhar. Com a paixão de sua mãe pelo desenvolvimento da primeira infância e o foco de seu pai na conscientização da saúde mental, Charlotte pode emergir como uma defensora global da reforma educacional e do empoderamento dos jovens. Sua capacidade de se conectar com as gerações mais jovens poderia torná-la uma figura inspiradora e identificável nesse espaço, preenchendo a lacuna entre tradição e progresso. Mas o que realmente diferencia Charlotte é seu potencial para representar uma monarquia que valoriza a diversidade e a inclusão. À medida que o mundo se torna cada vez mais interconectado, a família real britânica deve refletir os valores de uma sociedade globalizada. A capacidade de Charlotte de navegar nesse cenário complexo pode garantir que a monarquia permaneça relevante e respeitada no cenário mundial. Ao olharmos para o futuro, fica claro que a influência de Charlotte não se limitará a deveres cerimoniais. Sua jornada poderá redefinir a própria essência do que significa ser da realeza em um mundo moderno, uma ideia que se vincula diretamente à visão de Nostradamus sobre renovação e modernização. Modernização e renovação, Charlotte, seu legado. A monarquia britânica não é estranha à reinvenção. Ao longo dos séculos, ela se adaptou às mudanças no cenário político, nos valores sociais e nas expectativas do público. No entanto, os desafios que ela enfrenta hoje talvez sejam os mais existenciais de sua história. A profecia de Nostradamus sobre a renovação se refere a esse momento, e o papel de Charlotte nessa transformação pode definir seu legado. Para a monarquia, a modernização não significa abandonar a tradição. Significa encontrar maneiras de fazer com que essas tradições ressoem com os valores contemporâneos. Charlotte, como parte de uma geração criada com ênfase na autenticidade e na empatia, está em uma posição única para liderar esse processo. Seu legado poderia envolver não apenas a preservação da relevância das monarquias, mas também o aprimoramento ativo de seu papel como uma força para o bem na sociedade. Uma área de renovação pode envolver o relacionamento das monarquias com o público. A transparência e a acessibilidade se tornaram exigências fundamentais, e a capacidade de relacionamento de Charlotte poderia desempenhar um papel fundamental na redução da distância entre a instituição e as pessoas a quem ela serve. Seja por meio de um maior envolvimento público, iniciativas beneficentes ou uma abordagem mais aberta da vida real, as ações de Charlotte podem estabelecer um novo padrão para o que significa ser um membro da realeza moderno.
Esse processo de renovação tem seus desafios. A capacidade de evolução da monarquia dependerá de sua disposição em confrontar verdades difíceis, incluindo sua história colonial e seu lugar em uma sociedade diversificada e multicultural. A geração de Charlotte provavelmente terá a responsabilidade de lidar com essas questões, garantindo que a instituição continue sendo uma fonte de unidade e não de divisão. À medida que nos aproximamos da conclusão dessa narrativa, fica claro que a jornada de Charlotte não diz respeito apenas ao seu caminho individual, mas ao futuro de toda uma instituição. O futuro se desdobra, uma profecia em movimento. A beleza das profecias de Nostradamus reside em sua atemporalidade. Embora ofereçam vislumbres tentadores do futuro, elas deixam espaço suficiente para interpretação para nos manter na expectativa. A ideia de uma jovem criança das ilhas, que traz equilíbrio e renovação, não é apenas uma profecia. É um fio narrativo que nos convida a considerar as possibilidades de evolução da monarquia. A princesa Charlotte, com sua posição, educação e potencial únicos, incorpora essa narrativa de uma forma que parece quase profética. Sua jornada está apenas começando, mas os sinais de sua futura influência já são visíveis. Desde sua crescente presença pública até os valores que lhe foram incutidos por seus pais, Charlotte está pronta para se tornar uma figura que faz a ponte entre o passado e o futuro. Será que ela realmente cumprirá a visão de Nostradamus? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: sua história será uma história de esperança, transformação e intriga. Uma história que captura a imaginação daqueles que olham para a monarquia não apenas como uma instituição, mas como um símbolo vivo e em evolução de unidade e continuidade. Ao encerrarmos este capítulo, ficamos com uma pergunta. Será que essa jovem realeza, nascida em um mundo de expectativas e possibilidades, pode realmente ser a criança que reformulará o futuro da monarquia? O que você acha? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo vídeo.